Você já se perguntou por que alguns gestos, por mais simples que pareçam, marcam profundamente a alma de um homem? Este vídeo não vale só para o Dia dos Namorados, mas neste Dia dos Namorados, talvez você esteja pensando em presentes, jantares ou surpresas. Mas e se eu dissesse que existe algo infinitamente mais poderoso do que qualquer presente material? Algo que, se você fizer, deixará uma marca tão profunda no inconsciente dele que ele nunca mais vai conseguir esquecer você. Não se trata de um truque e muito menos de manipulação. Trata-se de compreender, com a profundidade que só a psicologia de Carl Jung pode oferecer, os arquétipos que governam os vínculos emocionais, os desejos e as memórias afetivas mais intensas que um homem pode carregar. Jung nos mostrou que o que nos toca de verdade não está na superfície, está no simbólico, no que fala diretamente à psique. E é aí que você pode se destacar, não competindo com outras mulheres em beleza ou performance, mas tocando o centro daquilo que todo homem busca, ainda que inconscientemente. Uma mulher que ativa sua jornada interior, que o confronta com seu próprio mistério. Isso pode parecer abstrato agora, mas ao longo dessa conversa eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Porque quando você age a partir do arquétipo certo, com consciência e presença, você não só entra no coração de um homem, você entra no inconsciente dele, e de lá ninguém te tira. Vamos começar. No cerne da teoria de Carl Jung está um conceito tão fascinante quanto transformador, o inconsciente coletivo, diferente do inconsciente pessoal, que é formado por memórias e experiências individuais. O inconsciente coletivo é uma camada mais profunda da psique humana, compartilhada por toda a humanidade. É lá que habitam os arquétipos, imagens primordiais, padrões universais que moldam nossa forma de perceber o mundo, inclusive no campo do amor. Quando um homem se apaixona, ele não está apenas reagindo ao que vê com os olhos. Ele está sendo tocado por algo que ressoa dentro dele em níveis que ele mesmo não compreende completamente. E é aí que você pode atuar de forma poderosa, se compreender os arquétipos que estão ativos na psique masculina. O homem, mesmo o mais racional, carrega dentro de si imagens arquetípicas femininas que moldam sua busca por conexão. A mãe, a amante, a sábia, a musa. Essas figuras não são mulheres reais, mas forças interiores. Quando você desperta uma dessas imagens nele, quando sua presença encarna simbolicamente essas figuras, você não é apenas uma parceira. Você se torna uma experiência psíquica, uma lembrança que se imprime na alma dele. Isso não significa que você deve se forçar a representar papéis que não têm nada a ver com quem você é. Pelo contrário, significa compreender o que sua essência já desperta e amplificar isso com consciência. No Dia dos Namorados, por exemplo, não é o presente caro ou o jantar elaborado que marca. É o gesto simbólico que toca algo ancestral. Pense em algo que fale de vocês dois de forma singular. Uma carta escrita à mão com uma frase que remeta a um momento especial. Uma música tocada em um lugar inesperado. Um objeto simples, mas carregado de significado. O símbolo tem essa força. Ele não convence pela lógica. Ele comunica diretamente com o inconsciente. Imagine um homem recebendo um bilhete seu, com poucas palavras, mas que de alguma forma evocam algo dele que ele mesmo havia esquecido. Talvez uma lembrança de infância, um valor profundo, um sonho antigo. Esse gesto, por menor que pareça, tem o poder de se tornar um marco dentro dele, porque ele foi tocado por um símbolo, e símbolos não passam, eles permanecem. A força desses gestos está na capacidade de despertar nele o arquétipo do herói, aquele que quer conquistar, proteger, vencer obstáculos por algo que vale a pena. Quando uma mulher ativa esse arquétipo em um homem, ela o inspira a ir além do comum, a fazer dela uma causa interna,
E isso não se faz com cobrança, mas com inspiração. Quando você oferece algo simbólico, você o convida para dentro de uma narrativa maior, onde ele sente que viver esse amor é de algum modo viver um destino. Há uma cena emblemática em muitos filmes e histórias. O momento em que o protagonista guarda um objeto pequeno, mas de valor emocional imenso. Uma carta, uma foto, um lenço, um colar. Aquilo se torna um talismã. O que Jung nos ensina é que esses talismãs existem também na vida real e são ainda mais poderosos quando nascem de um vínculo autêntico. Você pode ser a criadora de um talismã desses se agir com consciência e intenção. Talvez você esteja se perguntando, mas e se ele não perceber na hora? Essa é uma dúvida legítima, e aqui vai a resposta: o inconsciente percebe. Mesmo que ele não diga nada, mesmo que pareça distraído ou até indiferente, o gesto simbólico entra como uma semente. Pode levar tempo para germinar, mas o efeito é inevitável. Ele será tocado. E quando, tempos depois, ele se lembrar de você por algo pequeno, mas intenso, uma sensação, uma imagem, uma emoção que ele não consegue explicar, então você saberá. Você não foi esquecida, porque você não foi apenas vivida. Você foi sentida em profundidade. Jung dizia que nos relacionamentos amorosos não buscamos simplesmente o outro. Buscamos, através do outro, partes de nós mesmos que estão adormecidas. O amor desperta, ativa, ilumina zonas ocultas da alma. E quando uma mulher entende isso, ela deixa de buscar estratégias externas para ser lembrada e passa a criar experiências que tocam o invisível. Isso é ser inesquecível. Isso é amar com a alma. Se você já viveu uma relação em que deu tudo de si e mesmo assim sentiu que não foi vista, talvez o que faltou não foi entrega, mas símbolo. Talvez você tenha amado com toda a intensidade do seu coração, mas não falou a língua do inconsciente. Não se culpe por isso. Ninguém nos ensina isso. Mas agora que você sabe, pode fazer diferente. Experimente isso. Esqueça o que é imprevisível. Dê a ele uma imagem, uma emoção, uma cena que possa viver dentro dele por anos. Use o poder do símbolo e depois me diga nos comentários: qual foi o gesto mais simples, mas mais profundo que você já fez ou recebeu em um relacionamento? Estou aqui para ouvir suas histórias, porque no fim é através delas que seguimos todos aprendendo e lembrando. Em toda mulher vive um homem, em todo homem, uma mulher. Essa afirmação pode parecer estranha à primeira vista, mas é justamente uma das chaves mais poderosas da psicologia de Carl Jung para compreender por que algumas conexões nos marcam para sempre e outras, por mais intensas que sejam, desaparecem como fumaça. O nome desses princípios interiores é ânima e animus. E entender essa dinâmica pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com os homens e, mais ainda, a forma como você desperta o desejo deles por uma conexão real e profunda. Ânima é o arquétipo do feminino na psique masculina. Ela representa tudo aquilo que dentro de um homem é sensível, intuitivo, emocional, criativo. Mas veja bem, ela não é apenas uma característica, ela é uma ponte. Através da ânima, o homem se conecta com sua alma. E é exatamente isso que ele busca em uma mulher, mesmo que não saiba nomear assim. Ele procura em você uma encarnação simbólica da própria alma dele. E não é uma alma qualquer. É uma alma que o confronta com sua própria profundidade, que o tira do automático, que o desafia a sentir. Quantas vezes você já sentiu que precisava esconder sua intensidade emocional para não parecer demais? Quantas vezes conteve sua intuição, sua profundidade, sua capacidade de perceber nuances, com medo de assustá-lo? Pois é justamente aí que mora o poder.
quando você se conecta com sua própria profundidade, quando você se expressa com verdade, sem medo de ser vista como sensível ou complexa demais, você ativa nele a imagem da ânima. E essa ativação é magnética. Ele sente, mesmo sem entender por quê, que estar com você é mais do que estar com uma mulher. É estar diante de algo que o chama para dentro de si mesmo. Esse chamado é irresistível, mas também desafiador, porque muitos homens têm medo do que sentem. Estão acostumados a agir, não a se conectar. Mas quando você, com sua presença, seu olhar, suas palavras, sua escuta atenta, faz com que ele sinta, você desperta nele um novo nível de desejo, um desejo que não é só carnal, é existencial. É a vontade de estar próximo de você, não só para ter prazer, mas para ser transformado. E você pode estar pensando, mas não é perigoso mexer com essa profundidade? Sim, é, porque a verdadeira intimidade exige entrega. Mas também é isso que diferencia um romance passageiro de uma ligação inesquecível. Quando você desperta a ânima nele, você acende a luz da alma, e a alma não esquece. Por outro lado, existe também o ânimos, o princípio masculino presente na psique da mulher. Ele representa a lógica, a direção, o discernimento, a força do pensamento e da ação. Quando uma mulher está em desequilíbrio com seu ânimos, ela pode se tornar rígida, hipercrítica, controladora. Mas quando está em harmonia, ela irradia uma presença que inspira respeito e admiração. E esse equilíbrio é essencial para que você possa acessar a ânima dele sem se perder de si mesma. Não se trata de ser feminina no sentido superficial da palavra, mas de habitar seu feminino com consciência e, ao mesmo tempo, com firmeza interna. Imagine um encontro onde você fala pouco, mas suas palavras têm peso. Onde você não tenta agradar, mas oferece presença. Onde você não se apaga para caber, mas se expande com doçura e segurança. Isso é o ânimos bem integrado. E isso cria um campo no qual a psique dele se sente segura para se abrir. Quando uma mulher consegue unir esses dois princípios dentro de si, a sensibilidade e a firmeza, a entrega e a presença, ela se torna o espelho ideal onde ele pode se ver sua ânima, e assim se apaixonar não apenas por você, mas pelo que ele se torna ao seu lado. Se você quer ser inesquecível, não basta ser desejável, é preciso ser reveladora. Uma mulher inesquecível é aquela que revela ao homem um pedaço dele que ele ainda não conhecia. E esse pedaço quase sempre é sua alma. Por isso, no próximo encontro, na próxima conversa, no próximo toque, pergunte-se: o que estou despertando nele agora? Se for só desejo, será breve. Mas se for reflexão, emoção, silêncio, interior, então você está falando com a ânima. E isso, minha amiga, não se esquece. Compartilhe comigo. Você já viveu uma experiência em que sentiu que despertou algo profundo em um homem, mesmo sem entender exatamente como? Ou já conheceu alguém que te fez mergulhar em si mesma de um jeito transformador? Existe uma diferença crucial entre um evento comum e um marco psicológico. O primeiro passa, o segundo permanece. E é essa permanência que você pode acessar quando transforma um simples dia dos namorados em um verdadeiro ritual afetivo. Carl Jung nos ensinou que a alma não se alimenta apenas de fatos, mas de significados. E o que dá significado aos nossos encontros não é o que se vê, mas o que se vive simbolicamente. É aí que os rituais entram, como ferramentas profundas de transformação emocional. Mas antes de tudo, é importante entender: um ritual não é apenas uma sequência de gestos bonitos ou uma performance planejada. Um ritual é uma passagem, uma travessia simbólica de um estado a outro. Ele marca o fim de uma etapa e o início de outra, e por isso ele tem tanto poder sobre o inconsciente.
Quando você cria um momento com essa intenção de marcar algo, de transformar algo, de abrir um novo ciclo, você gera na psique dele uma impressão emocional que o tempo não apaga. Imagine, por exemplo, um dia dos namorados em que você decide não apenas comemorar, mas consagrar. Ao invés de um presente genérico, você oferece algo que tem ligação direta com a história de vocês. Um gesto que resgata uma lembrança esquecida. Uma carta que fala não só do que sente, mas de como aquele relacionamento te transformou. Ou até mesmo um pequeno ritual simbólico. Acender uma vela juntos e, em silêncio, cada um escrever uma palavra que represente o que deseja viver a partir dali. Parece simples, mas a alma reconhece o valor dessas cenas, porque a alma entende. A linguagem do sagrado, mesmo nas pequenas coisas. Jung dizia que os rituais são formas pelas quais damos estrutura ao invisível. E no amor, grande parte do que sentimos é invisível. São emoções, memórias, desejos, medos, esperanças. Tudo isso vive na penumbra do inconsciente. O ritual é o que acende a luz nesse lugar. Quando você cria um momento em que ele se sente envolvido não apenas no presente, mas numa linha de tempo afetiva, você faz com que aquele encontro deixe de ser um evento e se torne um símbolo. E símbolos não se esquecem. Você pode, por exemplo, preparar um jantar simples, mas inserir elementos que tenham um significado específico para ele. Uma comida que remete à infância, uma música que o fez chorar, uma foto antiga colocada discretamente ao lado da taça. Não precisa dizer nada, apenas fazer. O inconsciente dele fará o resto, porque o ritual não precisa ser compreendido racionalmente, ele precisa ser vivido. Mais do que isso, ao criar um ritual, você não apenas marca ele, você marca você mesma. Você sai do lugar comum da mulher que ama com medo e entra no lugar da mulher que ama com intenção. Isso muda tudo, porque o homem sente quando está diante de alguém que tem profundidade, e profundidade é uma forma de poder. Outra forma de ritual é a palavra. Muitas mulheres não percebem a força de um texto lido em voz alta. Você pode escrever algo sobre ele, não bajulando, mas reconhecendo. Dizer a ele o que viu que talvez ninguém tenha visto. Honrar sua luz, mas também sua sombra. Dizer que o ama, não apesar de suas feridas, mas porque enxerga nelas um caminho de beleza. Ler isso, olhando nos olhos dele, pode ser um ritual tão impactante quanto qualquer cerimônia, porque a verdade dita com coragem é um dos maiores gestos simbólicos que existem. E se ele não reagir como você espera, se parecer desconfortável, evasivo, até indiferente, lembre-se, os rituais falam com o inconsciente, e o inconsciente nunca é indiferente. Pode haver resistência, pode haver silêncio, mas algo dentro dele foi tocado. E você não precisa ver o resultado imediato. O que é simbólico atua no tempo da alma, lento, profundo, transformador. Você quer ser lembrada? Então não ofereça o que todas oferecem. Ofereça um rito, um marco, um antes e depois. Faça com que ele sinta que ao te encontrar, algo mudou. Que estar ao seu lado não é apenas agradável, é significativo. Porque um homem pode esquecer uma noite, mas não esquece uma passagem. Um homem pode esquecer um presente, mas não esquece um momento que virou mito dentro dele. Há uma linguagem que não se ensina em escolas, que não está nos livros de autoajuda nem nos roteiros prontos de sedução. É a linguagem da alma. E quando falamos de amor, do tipo de amor que permanece mesmo depois que a presença física se vai, essa é a única linguagem que realmente importa. Carl Jung nos ensina que toda relação profunda é, antes de tudo, uma conversa entre inconscientes. Isso significa que o que realmente marca um homem não são as palavras ensaiadas, mas as que vibram de verdade.
não são as atitudes estratégicas, mas as que emergem de um centro interno que fala com autenticidade e simbolismo. A alma não se impressiona com o que é perfeito. Ela se emociona com o que é verdadeiro. Por isso, quando você diz algo a um homem, seja um elogio, uma confissão ou um silêncio carregado de presença, a forma como isso é recebido não depende do conteúdo, mas da origem. Quando vem da alma, ele sente. E ele sente de um jeito que não consegue explicar, mas não consegue esquecer. Quantas vezes uma mulher tenta ser interessante, quando, na verdade, o que mais marcaria seria ser interessada de verdade? Quantas vezes ela tenta parecer leve, divertida, sem perceber que o toca é quando ela se permite ser inteira, mesmo quando está triste, vulnerável e intensa. Um homem sente quando está diante de uma mulher que não está tentando agradar, mas sim se expressar. E essa mulher é diferente, porque ela é rara. A linguagem da alma também se expressa nos gestos mais sutis. Um toque que não pede nada, um olhar que não julga, um abraço que não exige explicação. Essas atitudes que muitas vezes passam despercebidas pela mente são captadas pelo inconsciente. Elas dizem: "Eu te vejo." E ser visto é para um homem uma das experiências mais poderosas, porque ele passa a vida inteira tentando esconder suas partes frágeis, com medo de não ser amado se for completamente revelado. E é justamente aí que entra a sombra. Jung definiu a sombra como tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos e que por isso projetamos ou escondemos. Para o homem, a sombra pode ser a tristeza que ele nunca admitiu sentir, a insegurança que ele esconde por trás da autoconfiança, a raiva que ele aprendeu a reprimir para parecer civilizado, a carência que ele disfarça com piadas. Quando uma mulher toca essa parte dele, não para expor, mas para acolher, ela gera uma transformação silenciosa e irreversível. Como fazer isso? Não é com perguntas invasivas ou discursos terapêuticos. É com presença, com escuta, com aceitação. Quando você percebe que ele está calado e, ao invés de cobrar, você apenas se aproxima e diz: "Eu tô aqui", quando quiser falar. Ou quando ele expressa raiva e, em vez de reagir com mais raiva, você enxerga a dor por trás daquele grito. Esse tipo de gesto não tem glamour, mas tem alma, e a alma reconhece isso. Você já reparou que os homens raramente têm com quem falar de suas sombras? Eles têm colegas de trabalho, amigos de bar, mas quase nunca têm uma presença segura onde possam simplesmente ser. Você pode ser essa presença, não como terapeuta, não como mãe, mas como mulher que também conhece sua própria sombra e por isso não teme a dele. Quando um homem sente que pode mostrar sua sombra a uma mulher e ainda assim ser amado, algo dentro dele se quebra para se reconstruir de forma mais autêntica. Esse tipo de vínculo é raro. E é por isso que, se você for essa mulher, ele nunca vai esquecer de você, porque você não foi só um corpo, você foi um espelho, um templo, um espaço onde ele pôde existir inteiro pela primeira vez. E é por isso que palavras e atitudes que tocam o inconsciente não seguem fórmulas. Elas seguem verdades. Ao invés de dizer o que ele quer ouvir, diga o que ele precisa lembrar. Ao invés de agir para manter o interesse dele, haja para manter sua verdade. Isso não só cria atração, cria vínculo. E vínculo, quando construído nessa profundidade, é irrompível, mesmo quando o destino leva os corpos para direções opostas. Você quer ser inesquecível? Então não ofereça performance, ofereça alma, porque o corpo deseja, mas é a alma que recorda. Agora me diga, qual foi a atitude mais verdadeira que você já teve diante de um homem? E como ele reagiu? Compartilhe comigo. Todo homem carrega, nas camadas mais profundas da sua psique, o arquétipo do herói.
Jung nos mostrou que esse arquétipo não é apenas uma fantasia infantil ou um impulso vaidoso. É uma força legítima que movimenta o homem em direção à superação, à conquista e ao senso de propósito. Ele quer vencer. Ele precisa sentir que está indo além de si mesmo por algo ou alguém que vale a pena. Mas o que muitas mulheres não percebem é que esse impulso não precisa ser ativado com desafios externos, competição ou elogios explícitos. Ele pode ser tocado de forma muito mais sutil, íntima e duradoura, através da relação. Quando você o faz sentir que, ao seu lado, ele se torna melhor, mais íntegro, mais forte, mais verdadeiro, você desperta o herói. Mas não qualquer herói. O herói que luta não por glória, mas por sentido. E esse é o tipo mais poderoso de ativação arquetípica. Ele pode até não compreender racionalmente porque você o impacta tanto, mas vai sentir que contigo algo nele se eleva, como se estivesse cumprindo uma missão interna, e isso cria uma conexão que ultrapassa qualquer lógica. Como provocar? Isso na prática? Primeiramente, reconheça conquistas emocionais dele. Não apenas o que ele faz, mas quem ele é quando enfrenta suas dores, suas dúvidas, suas sombras. Diga, por exemplo, percebi como foi difícil para você falar aquilo. E mesmo assim, você falou. Isso é coragem. Um homem que escuta isso não ouve apenas uma frase. Ele sente que venceu algo, que atravessou uma barreira. E mais importante, que você viu. E ser visto nesse lugar é mais valioso do que qualquer conquista material. Outra forma de ativar o herói é se tornar sutilmente um território simbólico a ser conquistado. Não como um jogo, mas como uma dança onde você se permite ser conhecida aos poucos, revelando sua profundidade em camadas. Quando um homem sente que, com o tempo, ele tem acesso a partes cada vez mais autênticas e preciosas de você, não por controle, mas por merecimento, ele sente que está vencendo. Não vencendo você, mas vencendo a si mesmo. E isso é extremamente magnético. Mas aqui está uma chave que poucas compreendem. Depois de um momento de conexão profunda, é preciso saber se retirar. O silêncio e a presença pós-impacto emocional têm um poder que o excesso de palavras nunca terá. Quando você compartilha algo intenso, uma verdade, uma emoção, um gesto simbólico, e logo em seguida permite que o silêncio exista, sem pressa, sem explicações, você cria espaço para que aquilo se fixe. A alma precisa de silêncio para integrar o que foi sentido. A mente tenta entender, mas é o coração que grava, e ele só grava no vazio, no eco, no depois. Imagine que você compartilha uma história sua que tocou profundamente o campo emocional entre vocês. Não tente preencher o momento com justificativas. Não pergunte se ele entendeu, se gostou, se está tudo bem. Apenas esteja ali. Ou se for o momento certo, vá. Retire-se com leveza. Deixe que ele fique com aquilo, porque é no depois que o vínculo se consolida. O impacto real não está no gesto em si, mas no silêncio que o sucede. Esse tipo de presença, firme, afetiva, mas não invasiva, é raríssima. A maioria das pessoas, ao tocar algo profundo, quer controlar a reação. Mas a mulher que sabe o valor do que ofereceu não precisa da validação imediata. Ela confia na semente que plantou. E essa confiança é por si só um sinal de força. O herói reconhece isso. Ele sente que está diante de alguém que o honra, mas que também se honra. Alguém por quem vale a pena lutar e, mais ainda, crescer. Você pode ser essa mulher. Pode surpreender o herói que vive dentro dele, não com desafios ou críticas, mas com reconhecimento e espaço, com verdade e mistério, com intensidade e leveza. Então, quando ele perceber que ao seu lado ele se torna alguém mais inteiro, mais verdadeiro, mais forte,
Ele não vai querer te deixar, porque você não foi apenas um amor. Você foi o campo simbólico onde ele se tornou quem sempre quis ser. Já viveu uma situação em que sentiu que ele se transformou depois de um momento profundo entre vocês? Há algo de profundamente misterioso na forma como certas pessoas se tornam inesquecíveis. Às vezes não foi o grande gesto, o presente caro ou o momento de êxtase. Foi uma cena pequena, uma frase dita com naturalidade, um olhar que surgiu no meio do silêncio. E o que faz esse gesto aparentemente simples se transformar em mito na psique de um homem é exatamente o que Carl Jung nos ensina. O poder simbólico que um gesto carrega quando ele fala diretamente à alma. O mito não é invenção. O mito é a forma como o inconsciente organiza aquilo que foi tão verdadeiro que ultrapassou a lógica. Um gesto vira mito quando toca não apenas a memória, mas a estrutura simbólica interna de alguém. E você pode, com intenção e presença, se tornar esse tipo de lembrança, uma imagem recorrente que ele revisitar ao longo da vida, nos momentos de saudade, de dúvida, de busca por sentido. Para isso, é preciso sair do modo automático e entrar no campo do gesto arquetípico. Imagine que, em uma manhã qualquer, você entrega a ele um papel dobrado, pequeno, com apenas uma frase. Quando você duvidar de si, lembre do que vi em você. Não precisa de explicação, não precisa de contexto, apenas entregue e vá. Esse gesto que parece mínimo se transforma num símbolo. Ele o guardará, mesmo que não saiba por quê. E um dia, talvez anos depois, abrirá aquele papel e sentirá uma emoção que não será apenas nostalgia, será pertencimento. Esses gestos se tornam mitos pessoais, porque carregam um sentido profundo, mesmo que silencioso. A lembrança de você se transforma numa história interna, que ele conta para si mesmo sem perceber. Ela foi aquela que me viu. Ela me fez sentir algo que não sei nomear. Com ela, eu era mais eu. São frases que não se dizem em voz alta, mas que ecoam no íntimo, e o eco é mais forte que o grito. A chave está em não forçar. O gesto mítico nunca é planejado com frieza. Ele nasce da espontaneidade, mas de uma espontaneidade sagrada. Ele emerge quando você está conectada com sua própria alma e age a partir dela. Um bilhete, um perfume, deixado propositalmente. Um objeto que você entrega e diz, isso me lembra você. Um beijo no meio de uma discussão, quebrando o ciclo do orgulho. Um silêncio acolhedor quando ele esperava julgamento. Todas essas pequenas cenas podem se tornar imagens arquetípicas no inconsciente dele. Você quer que ele pense em você mesmo quando não quiser pensar. Quer que no meio de uma nova relação, algo o lembre de um momento com você. E que aquilo toque nele como uma saudade do que era mais verdadeiro. Para isso, não tente ser perfeita. Seja simbólica. E o símbolo se constrói na intenção, não no esforço. Outra forma de se tornar mito no imaginário masculino é se tornar espelho de uma parte dele que ele mesmo não compreendia. Quando ele se vê melhor ao seu lado, quando ele sente que sua presença o puxava para cima, para sua versão mais forte, mais sensível, mais humana. Ele não apenas se apaixona, ele te mitifica. Ele faz de você uma figura interna. Você vira arquétipo dentro dele. A mulher que fez ele enxergar, sentir, crescer. Mas atenção, o mito só nasce quando há autenticidade. Ele sente quando o gesto é manipulação. O que marca não é a performance, é a entrega. É quando você age sem esperar retorno, mas porque era verdadeiro. Quando você cria uma cena que parece ter saído de um sonho, não porque quis impressionar, mas porque estava viva ali. Presente e é exatamente isso que se torna inesquecível. Porque a maioria dos encontros hoje é feita de pressa, de distração, de medo. Quando você se torna o oposto disso, quando você é presença, intenção, profundidade, você vira exceção. E o inconsciente masculino não esquece a
exceção, ele volta a ela. Sempre. Por isso minha pergunta é: qual foi o gesto mais simples, mas mais marcante que você já viveu em um relacionamento? Algo que talvez nem parecia tão importante na hora, mas que ficou. Compartilhe nos comentários. Então, se você quiser deixar uma marca que ultrapasse o tempo, os objetos e até mesmo as palavras, faça o seguinte: escolha um momento de silêncio com ele. Pode ser antes do jantar, durante um passeio, ou mesmo em casa, quando os olhos se encontram e o mundo parece menos barulhento. Nesse momento, entregue a ele algo simbólico, um objeto simples, uma chave antiga, uma pedra que você encontrou em um lugar especial, uma foto com uma anotação atrás, uma carta lacrada. Entregue e diga apenas: isso é um lembrete do que somos quando estamos além das palavras. E não explique, não desenvolva, apenas sorria e deixe o gesto fazer seu caminho. Se puder, retire-se logo depois. Vá à cozinha, à varanda, ao banheiro. Deixe que ele fique sozinho com aquilo. Permita o silêncio. Dê ao inconsciente dele espaço para trabalhar. Porque se tudo foi feito com verdade, a semente foi plantada. E um dia ele vai revisitar esse gesto, talvez em um momento de saudade, talvez quando estiver tentando entender por que ninguém depois de você o tocou da mesma forma. E então ele saberá. Você não foi só uma mulher. Você foi um mito particular. Se esse vídeo te trouxe ideias, clarezas ou até mesmo mexeu com algo que você não sabia nomear, deixa seu like. Isso mostra que estamos falando de algo que precisa ser dito. E se quiser seguir mergulhando nessas camadas da alma, se inscreve. Tem muito mais por vir. E quem sabe entre as palavras que ainda direi, você encontre um espelho ou um novo gesto a oferecer.